Deus e a nossa restauração segundo as Escrituras. É o nosso tema em 2021. Deus e a nossa restauração segundo as Escrituras. E nesse segundo semestre, nós estamos então focando o Novo Testamento. Mas o bacana, o importante é nós lembrarmos o propósito. Deus, desde Gênesis, desde a eternidade, está trabalhando firmemente para a restauração do ser humano. E aí o Antigo Testamento prepara o evento mais importante, o grande evento da história do ser humano, que é a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus como Deus e como ser humano, para falar e viver a nossa vida, e viver a nossa realidade. E nós vamos ver também que Jesus não veio sozinho, Deus veio junto, o Pai veio junto. Então esse é o projeto de Deus, e que agora, hoje, nós estamos iniciando Mateus, onde Jesus, o Messias, está chegando, Deus está vindo. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para o que vai acontecer a partir de hoje, que é a chegada do próprio Deus junto com o seu Filho Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo. A Trindade está chegando agora. E vamos então pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, e que a gente aprenda e a gente consiga compreender cada vez mais esse projeto de Deus para a criação que é dele. O sopro de vida que cada ser humano tem é dele. É dele. Você não escolheu nascer e não sabe a sua data de morrer. Porque esse intervalo, eu tenho um sopro de Deus dentro de nós. E é o momento e a oportunidade de nós reconhecermos o Deus Criador, mas também o Deus Redentor, o Deus Salvador, o Deus Messias. Então vamos pedir que o Deus Messias, o Deus Salvador, nos ilumine para que a gente cresça mais nele, na pessoa dele, no conhecimento dele, que está registrado parte aqui na sua palavra. Pai amado, o Senhor veio até nós. E hoje nós iniciamos uma parte importantíssima do estudo desse ano, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por aquilo que já vimos o Senhor preparando e restaurando a humanidade aqui no Antigo Testamento. E preparando a humanidade para a vinda do Senhor Jesus, que também com o Senhor é Deus. Ó Deus, ilumina-nos nesta manhã, como o Senhor já tem feito. Através de Jesus, através do Espírito Santo oramos. Amém. Muito bem, muito bem. Nós vamos discorrendo. Hoje não são muitos slides, mas só de textos bíblicos tem 50, 60. Nós vamos ver uma meia dúzia, não é? Mas o texto estará aí. Muito bem. Vamos ver se isso aqui agora liga, se eu sei ligar. Acho que ligou. Muito bem. Está com preguiça. Ô Rogério, está com preguiça aqui? Algum problema? Tá bom. Muito bem. Olha só, esse aqui pode voltar um pouquinho. Então, Deus e a nossa restauração segundo
as Escrituras, agora vamos ver no Novo Testamento. Esse slide eu estou repetindo. Esse slide, dizem que foi aí do Spurgeon, uma caricatura, né? Não é caricatura, como é que chama isso? É uma arte, esqueci o nome agora. E a pessoa que desenha para mostrar alguma coisa, né? Então, ele coloca, visite muitos livros, mas faça das Escrituras o seu lar. E aí ele tem o seu conforto. E aí ele tem o seu sossego. E essa é a nossa referência. A palavra de Deus nos desafia a aprender, a se desenvolver, a estudar, a ler muito, a progredir na academia, a ler. Mas desafia também a amar a Escritura e fazer dela, então, o nosso trilho. Jesus, no Evangelho de Mateus, o Messias chegou. Veja que Jesus não vem, e isso é um ponto muito importante, ele não vem trazer algo super novo. O super novo é ele mesmo. E essa é a chave, porque Jesus, a pessoa de Jesus, é que é a solução de Deus, que é o remédio de Deus para a humanidade, para hoje, para agora. É Ele. Ele não veio só dar bons exemplos. Ele não veio só tratar com mulheres que estavam alijadas da sociedade, restaurar a posição da mulher. Podemos até falar que, de fato, ele fez isso. A palavra de Deus mostra. Mas ele não veio para isso, ele veio para restaurar a humanidade. E é Ele, Jesus. Vamos lembrar da primeira aula. A primeira aula foi dada pelo reverendo Fernando. Israel, no período interbíblico. Um período de 400 anos. Por isso que nós temos nas nossas Bíblias, como ensino, para nós pensarmos, uma folha em branco. Termina aqui em Malaquias. Aqui nós temos uma folha em branco. Não é que esqueceram de escrever. Aqui Deus está agindo. Deus está agindo silenciosamente. Como veio também silenciosamente no nascimento de Jesus. O pessoal estava fazendo o quê quando Jesus nasceu? O pessoal estava preocupado em fazer recenseamento. Isso movimentou completamente o império. Foi um turismo tremendo. Alguns foram de jumentos. Alguns viajaram de burrinho. Outros viajaram de uma forma mais confortável. Outros foram a pé. Mas José e Maria viajaram bastante em cima do jumento. Maria, principalmente, né? Acho que o José só caminhou a pé, silenciosamente. E nesse silêncio, que é de aproximadamente 400 anos, nós não temos registro de profetas. Certamente Deus enviou pessoas, mas não temos aqui grandes profetas fazendo anúncios. Mas o pau está correndo no mundo. Antes disso, um pouquinho antes, Israel estava lá bagunçado sob todos os aspectos. Espiritualmente péssimo. E quando a vida espiritual está péssima, o resto vai ralo abaixo. Aí, Deus manda então Nabucodonosor. Gente, o estrago que esse cara fez. Antes, os assírios fizeram um estrago tremendo nas 10 tribos de Israel. Era quem chamava Israel.
Agora sobrou Judá e Benjamim, como Benjamim é menor, vira tudo Judá. E nesse tempo, então, Deus levanta Nabucodonosor, um império tremendo, forte. Depois, Deus falou, agora Nabucodonosor já fez o serviço que tinha que fazer. E o principal serviço foi chacoalhar a idolatria de Israel. A partir de Nabucodonosor, Israel passou a ser monoteísta. Foi um chacoalho que Deus deu. Levantou Nabucodonosor e o maior efeito foi esse. Agora, Deus fala, chega de Nabucodonosor, põe ele para fora. Vem o Império Medo-Persa. O que esses caras fazem? Autorizam o retorno dos povos escravizados, trazidos, por exemplo, para a Babilônia, agora eles podem voltar. Isso era importante porque Jesus Cristo precisava chegar 500 anos depois. Então Deus está preparando o mundo. Israel começa a retornar. Agora Deus fala assim, chega de Império Medo-Persa. Agora vem os gregos. Na verdade, o Império Macedônio. E a maior contribuição que deixou, uma grande contribuição, foi a Septuaginta. Eles traduziram, digamos assim, o Velho Testamento para uma língua que passaria a ser falada no mundo inteiro. A palavra de Deus se torna globalizada. A palavra de Deus está escrita inteira. É Deus preparando a vinda de Jesus. Agora a palavra está traduzida. Deus fala, então, cai fora Império Grego, Império Macedônio. Alexandre, está na hora de você morrer. Morreu menino, 32, 33 anos. O império dele é dividido. E à frente vai chegar quem? Os romanos. Os romanos vão chegar e vão organizar o mundo do jeito deles. A logística para o exército caminhar era importante. Então vamos abrir estradas. E vamos colocar ordem. Chega de briga. Põe gente em tudo quanto é lugar. Sapeca um Herodes lá na Palestina. E vai daqui, vai dali. E o povo de Israel está no seu lugar. Tem uma certa liberdade religiosa. Então, nessa página em branco aqui, Deus está fazendo tudo isso. Deus prepara Israel e o mundo para a vinda do Messias. E agora, então, está na hora de Jesus chegar. Deus vem agora pessoalmente trazer a solução, porque lá em Gênesis, o homem morreu diante de Deus. Aquele que tinha o sopro de Deus estava morto na relação com Deus. Então Deus toma a iniciativa e prepara o mundo durante séculos, séculos e séculos, porque Jesus precisava chegar. E precisava chegar, e precisava ser preparada a sua vinda. Na aula número 2, depois já vamos pular para a nossa, né? Que é a sexta aula. Aula número 2, Jesus e as Escrituras. Olha esse texto como é bacana. O fundamento da nossa confiança na Bíblia está no fato de que nós cremos nela como revelação divina. Quando eu vou ler, quando nós vamos estudar a palavra, nós precisamos ter essa convicção que é Deus quem escreveu isso, de muitas formas, usando muita gente. Deus escreveu e nós precisamos entender. E quando nós entendemos isso, ela se torna diferente aos nossos olhos. O fundamento da nossa confiança, então, na Bíblia está no fato de que nós cremos nela como revelação divina. Mas como podemos saber que a Bíblia é de fato a revelação escrita de Deus? A resposta está na pessoa de Jesus Cristo. E no quanto Jesus fala da sua palavra lá no Antigo Testamento, que nós já estudamos
nesse preparo da revelação e da restauração de Deus para cada um de nós, para todos aqueles que creem. Então hoje, a aula número 6, das 20 que teremos. Nós dividimos aí em 5 itens. Todos começando com Jesus. Jesus, o cumprimento dos propósitos de Deus anunciados no Velho Testamento. Então, tudo que Deus fez no Velho Testamento, agora começa a se cumprir de uma forma plena na pessoa de Jesus. E quando Jesus vem, repetindo, Deus vem junto. 2, Jesus, o Salvador de Israel e do mundo, conforme previsto no Velho Testamento. O Salvador. Porque do ponto de vista bíblico, o homem está morto, outra palavra que a Bíblia usa muito, perdido, completamente sem condições de achar o caminho de volta. E isto é o que acontece hoje. Por isso Jesus hoje é a salvação, é a resposta. Jesus, a autoridade suprema. Muito importante entendermos isso, e Mateus vai mostrar isso. Jesus, o mestre, o pregador, o médico, não só o médico do corpo, mas médico da alma, médico para a restauração completa da vida. Jesus, o mestre, Messias e soberano, e sua igreja. Jesus vem, versículo 1 do capítulo 1. Olha só, abra a sua Bíblia, só para ler o primeiro versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Um início hebraico, um início judeu. Porque todo o passado, toda a história do Velho Testamento está ligado a esse povo. Só que esse povo foi escolhido para preparar, para ajudar, para contribuir para a vinda de Jesus, para que todas as nações do mundo, todas as famílias do mundo, pudessem saber, reconhecer e entender que Deus veio até nós para alcançar a todos. E o último versículo de Mateus, o mundo inteiro já está envolvido. Os 3 últimos, Jesus, antes de ir embora, ele fala assim, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus inicia falando de um povo. Um povo que tinha uma genealogia de sangue. Ele vai fazer uma lista no capítulo 1 do seu livro, e só fala aqui basicamente de judeu. Era uma linhagem. Quando termina agora o seu livro, ele fala, não tem mais essa linhagem agora. Agora, como prometido lá atrás, principalmente para Abraão, todo mundo precisa ser alcançado. E eu vi então agora, Jesus vem, e a igreja agora substitui, é uma passagem de bastão. Israel passa bastão para a igreja que vai alcançar a todos, que vai atingir a todos, e que precisa ir para tudo quanto é canto, para alcançar, para levar Jesus Cristo. Esse é o livro de Mateus. É Deus vindo, fazendo a sua igreja, que agora tem que alcançar o mundo inteiro. E Jesus diz assim, e eu vou junto com vocês. Aonde vocês forem, e vocês devem ir, vocês têm a obrigação de ir, quer queiram, quer não.
quer gostem de abençoar outras pessoas lá ou não, quiser fazer com alegria, faça. Mas não está muito afim, faça também, porque a ordem é para ir e abençoar outros de uma forma ou de outra. E aqui então começa essa genealogia, e na genealogia, se a gente ler, é algo maravilhoso. Porque quando você lê aqui, fala, nossa, quanta gente ruim que fez tanta besteira, e o nome dele está aqui na Bíblia. Mas é que todos, a matéria-prima é a mesma. Quantas mulheres aqui? Tem aqui 5 mulheres. E essas mulheres tiveram um papel tão importante. Elas têm um currículo tão diferente uma da outra. A Raabe era fantástica, ela tinha o melhor prostíbulo da cidade. Ela tinha o melhor bordel da cidade. Organizada a moça. E ela é uma das mães de Jesus. Tem gente rica, tem gente pobre, e tem gente que não fede, não cheira, mas tem a sua história. Deus vai construindo a sua história através de pessoas, construindo não a história de Deus, né? A história da salvação, utilizando pessoas normais como nós, como fracos. Versículo 10, Ezequias gerou a Manassés. Manassés bateu o recorde como os piores, mais bandidos, assassinos, reis de Israel. Está aqui, Manassés é um dos pais de Jesus. Então Deus vai mostrando a sua salvação, construiu a história até chegar aqui em Jesus. É interessante que o livro de Lucas também tem uma genealogia. Só que a genealogia de Lucas vai até Adão. É de Adão a Jesus. Por quê? Lucas já era um gentio, já tinha entendido plenamente, desde o início, que Jesus veio para todos. E a igreja tem que alcançar a todos. E aqui então, Deus está chegando. Jesus, o cumprimento dos propósitos de Deus. Tem 2 coisinhas aqui nesse item. E nós vamos ler um versículo. Deus determinou e planejou séculos antes a vinda do Messias. Vamos pegar aqui, já estamos abertos em capítulo 1. Vamos ler o versículo 22. Versículo 22. Então, o nosso título é Deus determinou e planejou séculos antes a vinda do Messias. Aqui no 22... Isso aqui é abundante, só vou ler esse versículo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aqui começa então a falar do cumprimento de tudo o que havia sido planejado por Deus. Não é? Tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Começa o cumprimento. Isso é recorrente no livro de Mateus e em outros evangelhos também, onde algo acontece e o texto diz, para que se cumprisse o que fora prometido, anunciado por Deus. Ao mesmo tempo, tinha muita coisa falada lá atrás, anunciada lá atrás, que ninguém entendia direito o que significava aquilo. Aí chega Jesus, chega Mateus, chega o Pedro, chega o João, chega o Lucas, chega o Paulo e fala, está vendo aquilo lá? Que estava escrito? Ninguém entendia direito. Agora está se cumprindo. Então nós temos aqui o cumprimento. Deus chega para cumprir o que Ele determinou que aconteceria e agora Ele está cumprindo. É interessante que não foi só uma ideia que Deus teve.
mas foi uma decisão de Deus de construir a revelação de Jesus desta forma. E agora então Jesus chega. Deus envolveu-se pessoalmente nos acontecimentos planejados. Interessante, não é? Uma coisa é nós fazermos planos, darmos ordens. Você é gerente, você é chefe. Você dá uma ordem, olha, manda fazer isso. Deus fez diferente. Deus anunciou, planejou e veio fazer. E veio acompanhar de perto. É interessante que há alguns textos bonitos lá no Velho Testamento que fala assim, Deus desceu para ver de perto. Lá quando ele chama Moisés, Moisés quer pular fora, não quer entrar no plano de Deus para a restauração de Israel, para Israel sair do Egito. Deus fala assim, olha, eu desci para ver o que estava acontecendo com o meu povo. É uma poesia, porque Deus não desce, e Deus também não sobe, e Deus não vai, e Deus não volta, porque Deus está em todo lugar. Ele é onipresente, Ele é onisciente, sabe tudo. Mas é uma poesia linda ver, Deus veio até nós. Deus fala, eu desci. Lá na Torre de Babel também ele fala a mesma coisa, né? Deus falou, eu vim ver de perto o que esse pessoal estava fazendo. E ali dispersa a turma, né? E aí que saiu a língua japonesa. Então nós temos uma representante aqui na nossa irmã. Hã? Aí que Deus falou, não, precisa ter o japonês, o inglês, o português, a língua que se fala na minha terra lá também, casabranquês, foi aqui que surgiu. E agora, 1:18 e 20. Nós estamos nessa primeira página aqui, vamos ficar nessa primeira página por enquanto, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É incrível, não é? A Trindade aparece em tudo quanto é lugar. Aqui é o Deus Espírito Santo. A Trindade presente em tudo. Mas continua. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. O anjo aparece. Primeiro fala que o Espírito Santo engravidou a Maria. Agora o José falou, caramba, eu sou um chifrudo. Como é que eu saio dessa? Dou uns tapas nela, devolvo para o pai e para a mãe, mas eu vou cair fora dessa. Deus manda o anjo. Aliás, nessa época do nascimento de Jesus, os anjos trabalharam demais. Os anjos tiveram que falar lá com o pai do João Batista. Agora, tem que falar aqui. Deus pessoalmente está vindo. Não é? Deus envolveu-se pessoalmente nos acontecimentos planejados lá atrás, pensados lá atrás, determinados lá atrás, e Deus está vindo pessoalmente. Como nós poderíamos falar, entre aspas, né? Deus veio em carne e osso. Não só através de Jesus, mas o Espírito Santo. Deus Pai está mandando anjo. Porque esse programa tinha que dar certo. E Deus planejou para dar certo. E Deus próprio implanta o plano de salvação. Então nós temos aqui um Deus que determinou, planejou e agora está se envolvendo pessoalmente na execução do seu plano salvador, que ele bolou lá na eternidade, que ele já anunciou em Gênesis, e que ele veio anunciando de Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento.
Deus está executando o seu plano salvador. Mas também, Deus, através de Jesus, deixa claro que Jesus é o Salvador de Israel e do mundo inteiro. Jesus é o cumprimento das escrituras proféticas de Israel e respectivos sonhos e desejos. Aqui é falando somente de Israel. Mateus é um judeu. Mateus é um hebreu. Então ele vai escrever principalmente para o seu povo, para aqueles que tinham a cultura hebraica, para aqueles que conheciam o Antigo Testamento. Por isso ele começa falando dos caras mais admirados pelos hebreus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Naquela época você fala, sou filho de Abraão no meio dos judeus, é passe livre. Porque Abraão e Davi eram os ídolos dos hebreus. E aqui então, Mateus está dizendo, olha, Abraão e Davi são os pais de Jesus, que acontece aqui no versículo 16 de Mateus 1. E Jacó gerou a José. O pai de José chama-se Jacó, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então o que Mateus está dizendo, olha, está vendo os nossos pais lá? Abraão e Davi, agora nasce Jesus. Então para o que Mateus está dizendo é o seguinte, olha, ele é dos nossos, ele é sangue nosso, ele é providência de Deus através do nosso povo. Então, vamos pegar um outro texto, um texto pequeno aqui, último lá, 15:31, Mateus 15:31. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Essa era a expectativa de Israel. Um Salvador, um cara que iria realmente mudar completamente a história deles. Os sonhos de Israel estão sendo realizados. Nem todos, porque alguns sonhos deles não tinham nada a ver. Muitos dos sonhos deles, das expectativas deles, não eram como a palavra de Deus havia ensinado. Mas Jesus então veio para Israel. Veio para alcançar, mostrar quem ele era. E aquela expectativa de Israel está sendo cumprida. Olha aqui, eles estão glorificando ao Deus de Israel que os visita. Naquele momento, através do filho de Abraão, Jesus Cristo. Mas também, Mateus destaca que os gentios têm lugar central do reino de Deus, conforme previsto no Velho Testamento. É interessante que Mateus é muito hábil ao escrever, não é? Então, ao mesmo tempo que os gentios estão felizes, vendo isto, vendo os escritos de Mateus, Mateus também está dizendo, mas agora é para o mundo inteiro. E é interessante que logo no início, no nascimento de Jesus, vêm os magos. A história dos magos é muito interessante. Porque os magos tinham uma cultura, um jeito de viver, de pensar, muito diferente do judeu. E Deus, lá longe, dá um jeito desses magos virem. Então, eram os gentios, gente de outro povo,
gente de outra cultura, gente com outra filosofia de vida. Mateus vai colocando, vai recheando todo o seu livro, mostrando o que Deus lá atrás já havia dito através para Abraão. Através de você, todas as famílias, todas as culturas da terra, todas as pessoas do mundo serão alcançadas, serão abençoadas. Ao mesmo tempo, o Império Romano coloca lá um tal de Herodes. Na verdade, Herodes é um título, não é? E tem Herodes no início da vida de Jesus. E vai ter Herodes para frente, outros que vão ter o mesmo título. Filhos, netos. E o cara foi enganado pelos magos. Quer dizer, o pessoal lá de longe também sabia enganar, né? Os magos haviam dito, nós voltamos por aqui para te dar um feedback. Mas o anjo desceu. Deus mandou o anjo. De novo, Deus trabalhando, né, envolvido, manda um anjo falar para os magos. Viram em sonho, né? Voltem por outro caminho. Mais ou menos assim, se eles tivessem que ir para São Paulo, pela Bandeirantes, o anjo falou assim para os magos, olha, vocês vão primeiro para Itu, Sorocaba, e vocês pegam a Castelo Branco. O Herodes ficou esperando, os caras não chegavam. Se sentiu enganado. Sabe o que ele fez? Mandou matar todas as crianças. O anjo teve que sair correndo de novo, mandado por Deus, falou para José e Maria, pega o menino e fujam para o Egito. E Jesus mora lá, alguns anos no Egito, até que o Herodes morre. Aí, o anjo de novo, Deus de novo, vai lá e fala, agora, volta para Israel. E aí o texto bíblico, para cumprir uma promessa, uma palavra do Antigo Testamento, diz assim, do Egito chamei o meu filho. Se aplica também até à saída de Israel do Egito, lá atrás, com o faraó. Mas se aplica também a esse momento em especial, porque o texto, Mateus, vai fazer essa referência. Do Egito chamei o meu filho. Lá estava, então, José, Maria e Jesus morando no Egito. Um povo que não tinha a cultura de Israel. E eles estavam lá aprendendo a viver como os egípcios. É Deus alcançando muitos povos. E aqui outros textos. E aquele último texto, né, que nós já lemos de Mateus, quando Jesus, então, ao constituir a sua igreja, ele fala, agora vocês vão alcançar todo mundo. Discipular, ensinar, batizar, agora é o mundo inteiro. Então, uma revelação que a princípio era pequenininha, agora o facho abre e é o mundo inteiro. Os gentios precisam ser alcançados. Mas o Messias também vem. Isso nós precisamos compreender. Ele manda em tudo. Naquele bate-boca, entre Jó, seus amigos, mas principalmente entre Jó e Deus. Os amigos de Jó conversavam com ele e tentaram mostrar para Jó que o que ele estava passando é porque ele estava com problemas espirituais. O que Jó estava passando, segundo os seus amigos, é porque ele havia pecado. E essa é uma filosofia perversa, que não tem nada de bíblico. Pode até ser que muitas vezes estamos sofrendo por besteiras que fizemos, até porque qualquer um de nós, se você infringir, por exemplo, a lei da gravidade, pula do prédio. Você vai se machucar, porque existe uma série de regras, uma série de leis da física, da biologia, uma série. Então, se você desobedece, tem consequências. Mas o que eles estavam dizendo é o seguinte, você está passando esse sofrimento todo, você perdeu os filhos, você está aí doente, ferido, você está podre. É porque você cometeu erros. E aquele bate-boca,
E num determinado momento, Jó começa a conversar com Deus. Jó falou, olha, eu não devia ter nascido. Minha mãe devia ter abortado e eu morrido. E aquelas falas normais, naturais, digamos assim, do ser humano, que quando sofre, dói, e a gente entra em parafuso. Até que em determinado momento Deus vem falar com ele. Deus vem responder com perguntas. É ruim quando você faz uma pergunta e o outro te responde com outra pergunta, né? Às vezes eu não gosto, às vezes eu fico irritado, porque a pessoa me põe para pensar, e às vezes eu não gosto de pensar, eu gosto de mandar. Mas aqui Deus faz umas 60, 70 perguntas para Jó. Se você for somar todas as perguntas que Deus faz para Jó, né? E Deus faz assim para o Jó, Jó, você sabe de onde nasce o vento? Jó, você sabe onde eu guardo o vento? Onde eu deposito o vento? E Deus vai fazendo uma série de perguntas. E Deus pergunta também sobre o rinoceronte, como é que o rinoceronte tem perna tão forte? Eu fui a Natal uns dias atrás, e fui lá num aquário e tinha um rinoceronte. Aí eu fiquei olhando a perna do bicho, porque eu tinha lido o texto de Jó. Gente, é um negócio, né? É uma coisa assim, forte a beça. Mas, num determinado momento, Deus fala assim, Jó, tudo que você vê, tudo que está debaixo do céu, tudo e todos são meus. E eu disponho como eu quiser. E aqui é a mesma coisa com Jesus. Ele é a autoridade suprema, sobre tudo e sobre todos. E, de novo, pegando só o último versículo lá, Jesus fala, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando nós olhamos todos os milagres narrados por Mateus, nós vemos Jesus Senhor sobre tudo. Sobre o corpo das pessoas. Pessoas endemoniadas, que diretamente não tinha nada a ver com o corpo dela. Mas Jesus também atuava no interior. Aliás, ele veio mesmo para nos salvar da nossa morte interior, a nossa separação dele. Pegando um outro versículo, vamos pegar um outro versículo aí, 4:20. 4:20 é lá na tentação de Jesus. Então nós vemos que Deus está chegando através de Jesus, né? E deixa eu ver aqui qual que eu coloquei mesmo. 4:20 e 22. O 4:20 e o 22, não é? É quando Jesus tem autoridade. Aqui Jesus não está fazendo milagre, mas ele está apontando para o cara e fala assim, vem, segue-me. Como é que o cara larga o negócio dele, larga o pai, larga o pão de cada dia para seguir um cara? Jesus também tinha aquela autoridade de olhar no olho do sujeito e falar, vem. Como tinha também a autoridade de falar o seguinte, sai doença. Como tinha a autoridade de ressuscitar uma pessoa. Esse é o Deus que veio, esse é o Deus que Mateus está mostrando através de Jesus Cristo. Então aí tem 1 quilo de versículos. Jesus, o mestre, pregador e médico. Muitos milagres. Deus está chegando, Deus chegou para restaurar. E hoje, e sempre, e nos nossos relacionamentos, Deus está vindo para restaurar, e Jesus é a resposta. Vamos ler somente um versículo aqui. 5, 1 e 2. Eu estou pegando os pertinhos aqui, né? É interessante, mostra aqui Jesus como mestre, né? É muito comum. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte,
E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, isso é recorrente em Mateus. Jesus é o nosso mestre, e é o mestre ali. É interessante que no seu caminhar, Jesus parava, sentava e ensinava. Muito comum em Mateus, Jesus ensinando. Um outro texto, vamos pegar agora Jesus, não aqui como mestre, mas 19 de 1 a 3, vamos ver o que nós temos aqui, 19 de 1 a 3. 19 de 1 a 3. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Aqui Jesus curando, médico. Mais do que médico, né? Porque o médico faz um diagnóstico e tenta nos ajudar a curar. E tenta curar a gente. Através da medicação e outros procedimentos. Mas Jesus não, Jesus curava. Por último, como Messias, também, Jesus é o instituidor da igreja. E esse é um ponto importante. E aqui nós entramos de uma forma muito direta. Gosto de falar às vezes que Jesus fez de cada um de nós um pouquinho dele mesmo, porque nós estamos no seu corpo. É como se todos nós chamássemos Jesus. Então é Jesus Nelson, Jesus Gustavo, é o nome, Jesus Cícero, Jesus Miriam, Jesus Marcelo, porque nós somos os representantes dele. Então ele veio instituir a sua igreja, e aqui em Mateus, ele está fazendo isso no seu plano redentor, no seu plano restaurador da humanidade. E por isso, o fato de Deus estar vindo, está colocando cada um de nós no seu plano redentor para abençoar todas as nações. Então, nós somos convocados e chamados a uma vida, a uma agenda, a uma mente, a uma disposição de vida que tem só um objetivo: caminhar como Jesus caminharia, ligado ao Pai, entendendo o seu propósito. Então Jesus vem sabendo por que ele está vindo. Deus está vindo junto para constituir agora uma igreja, para Israel passar o bastão e a coisa se alargar, e nós sermos os continuadores do que Jesus veio fazer aqui. Só que ele disse, eu vou estar presente, eu vou junto, eu estarei junto com vocês o tempo todo. 11 e 8. Concluindo. As conclusões são simples, são fáceis. Jesus veio como Messias para cumprir o destino restaurador traçado na eternidade por Deus. Então veja, isso é muito complicado hoje, nós vivenciarmos isso, nós anunciarmos isso, nós mudarmos a nossa agenda por causa disso. Porque junto com Jesus, nós também fomos destinados a vivenciarmos, anunciarmos
aquilo que Deus veio fazer em Cristo. Então isso precisa mexer cada dia mais com a nossa mente, o nosso plano de vida. As promessas de Deus a Abraão, primeiro a Abrão, 12 é Abrão. Depois Deus muda até o nome dele, porque ele tinha um propósito claro de vida. Abraão teve que mudar de geografia, teve que mudar de casa, teve que mudar de terra. Porque o propósito era único, restauração da humanidade. A promessa de Deus a Abraão incluía que todas as nações e famílias da terra seriam abençoadas, por isso Jesus veio como Messias e Salvador dos judeus e dos gentios, para a restauração da humanidade. Na verdade, restauração de todos os que creem. Então, aqui, sempre essas conclusões nos levam e nos colocam junto com esse plano de redenção, como cumprimento da vontade extrema de Deus. Deus não achou legal, acho que eu vou mandar Jesus, porque acho que vai ser legal eles saberem mesmo como eu sou. Não foi assim. Deus determinou que ele viria, junto com seu filho, para restaurar o que ele começou. Porque Deus nos criou. Deus jogou o fôlego de vida dentro de cada um. E Deus é responsável, não só responsável, mas ele criou algo que ele amou. E ele não simplesmente iria largar. Já que você tomou o seu caminho, filho, agora se vira. Você virou as costas para mim, agora você cuida da sua vida. Não foi assim. Deus nos amou e Deus também é responsável. E falou o seguinte: eu vou restaurá-los. Quem não quiser, paciência. Mas isso exigiu ele mesmo vir, porque a nossa dívida era uma dívida de morte. Então ele vem e ele decidiu vir. Então a vontade extrema de Deus para todos os que nele confiam. Jesus é mostrado em Mateus como a única autoridade, o único mestre, pregador e curador supremo. Ainda como conclusão última, Mateus narra as instruções de Jesus à igreja para que esta dê sequência ao plano restaurador e salvador traçado na eternidade, garantindo plena habilitação e capacitação pelas Escrituras e sua presença, como o Pai fez com ele. Nós tínhamos, como vocês viram, nós temos aqui uns 60, 70 versículos que nós deveríamos ler. Mas o que nós temos então é que Deus veio. E Mateus está anunciando aqui que ele veio através de Israel e nos fez igreja, e Deus se revelou para que nós continuássemos agora anunciando, vivendo essa revelação. E isto se torna uma baliza, uma referência para todas as nossas decisões. Quando lá, Jesus, antes de ir embora, termina dizendo: agora vocês vão, e eu vou junto com vocês, e vocês têm que fazer isso, isso e isso. Mas é o seguinte, a vida de vocês agora é essa, a vida aqui na terra agora é essa. E isto é a maior referência para todas as tomadas de decisões que nós temos. Então, todas as decisões de comprar imóvel, de vender o carro, de se envolver com o vizinho, de trabalhar, de ter filhos, de casar, de não casar, qualquer coisa, a referência inicial para a tomada de decisão é se isto, de alguma forma, não choca e, de preferência, colabora para que eu esteja cumprindo aquilo que Mateus está dizendo aqui no final. Se não, não é o caso. Quem comeu feijoada ontem? O pessoal aqui fez feijoada, eu comprei 8 porções. Imagina qual foi o cardápio ontem em casa.
Imagina qual vai ser hoje. Hoje tem que fazer vinagrete de novo, porque acabou. Mas olha só. O que tem a ver a igreja fazer feijoada? Gente, é bom a igreja fazer feijoada ou não? Opa, em relação ao que Jesus ensinou lá no final, essa feijoada traz, que tanta gente se envolve, é uma bagunça que fica aqui, uma comunhão deliciosa, mas mais, nós estamos pensando em pessoas que serão abençoadas lá longe, para que mais pessoas, para que os nossos missionários possam abençoar pessoas, possam levar a palavra, levar vida, levar saúde. Então tem a ver com esse final aqui de Mateus. Então, podemos fazer feijoada, é uma ideia boa. Então, quer dizer o seguinte, tudo que a gente vai fazer, isso tem a ver, isso está alinhado com a minha vida, porque a minha vida agora serve só para isso. Então, é baliza de decisão, porque Deus vem, através de Jesus, nos faz igreja, para nos restaurar e nós participarmos da restauração da vida de muitas outras pessoas. Sabe? Ali tem um óculos e ali tem as Escrituras. É muito importante meditarmos nas Escrituras e vermos como Deus pensa, porque Ele nos fez dele, para alcançar os objetivos dele, porque Ele nos deu sopro de vida para isso, e nos tirou do inferno para isso, e nos fez moradia dele para isso. Então nós temos que ter os óculos de Deus, estudando a palavra, entendendo quem é Jesus, quem é Jesus na nossa vida e existência. E aí podemos tomar as nossas decisões e pensarmos como Ele pensa. E assim a gente pode ter, não só um bom domingo, e apesar de qualquer coisa que aconteça na nossa existência aqui, é Jesus a resposta para nós, cada dia, e para todos que nos envolvem, e para todos com quem nos relacionamos. Vamos terminar? Pai, agradecemos pela Tua palavra, em especial porque ela nos falou e sempre nos fala que Jesus é o centro da nossa existência, que Jesus habita em nós e nos fez seus mensageiros, e Jesus é a resposta do Senhor para a criatura do Senhor, para os filhos do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. E oramos pelo Espírito Santo que habita em nós e também através do nosso advogado, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Bom domingo.